Bom dia, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos em 18 pessoas. Vamos dar início à aula de hoje. Ontem ficou bem corrido, talvez vocês tenham algumas dúvidas sobre o tema de ontem. Eu vou pedir que vocês guardem essas dúvidas para amanhã. Então amanhã o que a gente vai fazer? Amanhã é uma aula talvez mais dinâmica. A gente vai conversar sobre as mudanças que a pandemia resultou aí na parte psicológica, na parte de saúde mental. Então a gente vai discutir um pouco disso, vou mostrar alguns resultados de artigos recentes que revelaram efeitos talvez aí interessantes para a nossa área, o papel da atividade física na proteção da ansiedade, da depressão, que foi ocasionada especificamente pela pandemia. Mas a gente também vai poder discutir um pouco sobre os dois temas, ansiedade e depressão, e tirar dúvidas. Então eu vou reduzir o tempo de aula amanhã para mais ou menos uns 20 minutos, 25. E aí o restante da aula a gente vai conversar, vocês podem trazer questões, perguntas, a gente discute na medida do possível. Se eu souber responder, eu respondo na hora, senão eu vou em busca de uma resposta e levo para vocês no WhatsApp ou mesmo no Moodle. Então guardem as dúvidas para amanhã, por favor anotem as informações que vocês têm interesse ou as curiosidades, até tragam informações se for curioso, aquela informação que vocês viram recentemente que talvez seja interessante trazer, vocês não tem que trazer apenas perguntas, tá? Mas façam isso, por favor, que aí amanhã a gente tem um tempo exclusivamente para isso e até vai ajudar a vocês elaborarem aí as respostas da prova e talvez eu tenha um entendimento mais consolidado desse conteúdo, que não é um conteúdo tão simples, tá? Então vamos lá, a aula de hoje então é sobre ansiedade. Eu já dei start aqui na gravação para a gente acelerar o processo e nós estamos agora com 21 alunos. Só vou passar aqui na lista para depois, quando eu assistir o vídeo, eu saber quem estava participando da aula. No final da aula eu faço mais uma vez, então eu faço a confirmação. Mas claro que o que mais vale aí para mim a presença de vocês é importante, mas a validade principal está lá na prescrição do estudo de caso e talvez uma ou outra pergunta que eu faça junto para vocês responderem. Então a atividade de casa também é considerada na frequência. Pessoal, eu postei no Moodle, eu agora mudei lá o painel de controle dos ajustes dos botões, está lá setembro e outubro, para quem não tinha localizado ainda. Então eu coloquei um ícone, um botão exclusivo para setembro e outubro. Eu vou postar todas as informações lá, ok? Então vocês vão receber aí as atividades necessárias lá e a prova vai ser postada na parte de avaliação, que já tem lá um botão para avaliação, ok? Então fiquem atentos no Moodle, vocês vão receber lá as informações, os estudos de caso e vocês têm que resolver isso até sexta-feira à noite, ok? Não deixem tudo para sexta-feira, porque vocês vão ter uma prova na sexta-feira também, no mesmo período. Então, por favor, não acumulem tudo, que senão vocês vão acabar resolvendo de qualquer jeito. E aí, eu não sei se a avaliação pode ser tão positiva assim. Então, procurem fazer e tirar as dúvidas enquanto dá tempo. Se vocês fizerem hoje as duas atividades, amanhã a gente pode até tirar dúvidas sobre elas, ok? Vamos lá para a aula, eu vou entrar na apresentação. Não vou nem abrir para perguntas, porque eu quero que vocês tragam as perguntas amanhã. Beleza? Este botãozinho. Bom, pessoal, então nós estamos numa semana sobre transtornos de humor. Vocês viram ontem, a gente comentou sobre depressão. É claro que foi uma aula rápida, não deu tempo de falar todas as informações de jeito nenhum, existe muita informação. Então eu até recomendei a leitura de um único artigo lá, na verdade é uma leitura obrigatória para vocês. Eu fiz a sugestão de outras leituras para ajudar, então quem tiver interesse tem mais leitura. E se ainda assim
precisar, eu posso enviar mais 2 ou 3 artigos bem interessantes também. E olhem lá na aula que eu mandei, também tem citação de outros artigos. Então, se tiver interesse, por favor, aproveitem aquelas referências que estão no artigo. Eu costumo colocar o título do artigo e os autores, a revista, tudo no próprio slide. Então, fiquem à vontade também para ler estes artigos. Hoje a gente vai falar de ansiedade. E as ideias de ontem e hoje elas se complementam, uma vez que as doenças elas têm uma relação importante, elas ocorrem de maneira até em várias pessoas, né? Elas ocorrem concomitantemente, então acontece provavelmente sistemas similares cerebrais ou circuitos cerebrais são similares na ocasião da doença. E a gente precisa compreender um pouco disso. Para a ansiedade, eu trouxe um pouco mais de visão neural do que ontem e até complementa um pouco a aula de ontem. A gente discute um pouco disso. Mas a ideia é a gente fortalecer principalmente os aspectos onde o exercício tem uma promoção, um benefício. Então, por isso que eu foco em alguns olhares específicos da doença, onde o exercício tem uma atuação interessante. De maneira geral, a gente precisa destacar o que é a ansiedade antes de começar, até porque a ansiedade não é tão simples de se definir, uma vez que ela tem uma diversidade grande de representações. Mas uma definição aqui interessante: os transtornos de ansiedade representam formas sintomaticamente diversas. Assim como eu estava mencionando, então tem uma diversidade de sintomas e sinais clínicos, embora relacionadas, de desregulação das respostas do medo no cérebro. Olha que interessante. Então, para a primeira parte, a gente já percebe que a ansiedade é uma desregulação das respostas do medo. Então, como o cérebro compreende e responde ao medo. Provavelmente, ativação excessiva de circuitos de medo subcorticais, com regulação inadequada do córtex pré-frontal. A gente vai ver o que significa isso ao longo dessa aula de hoje, mas a ideia é bem simples. Existe um circuito que já foi geneticamente projetado no cérebro para entender o que é medo, absorver os estímulos ambientais e falar: opa, você precisa se preocupar com isso ou não precisa, e aí ter alguma ação, alguma atitude comportamental. E nós, no novo meio ambiente que a gente vive hoje, a gente tem excesso de estímulos e provavelmente uma desregulação desses circuitos. É que a gente vai visualizar durante a aula de hoje. Mas existem definições mais tradicionais, ou talvez definições que a gente diria formais, aí, políticas, né? Então a gente precisa conhecer também. Os transtornos de ansiedade surgem em várias formas, incluindo os transtornos fóbicos, sociais, obsessivo-compulsivo, transtorno pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. São as classificações. Os sintomas e critérios de diagnóstico de cada subconjunto de transtorno de ansiedade são únicos. Então, para cada um deles, talvez tenha algum sintoma específico, algum critério específico que o classifica naquela diferença. Então, é necessário a gente compreender isso, mas eu não vou trazer essa informação agora, eu posso passar isso para vocês fazerem a leitura. Até porque diagnóstico não é nossa área. No entanto, coletivamente, a classificação internacional de doenças da OMS, o CID-10, que a gente usa para saber se a pessoa está classificada ou não com aquela doença, no atestado de óbito, no atestado médico, tudo vai o CID-10, que é um número, um código da doença, observa os sintomas frequentes de a apreensão, entre parênteses está escrito assim: preocupação com infortúnios futuros, sentir-se no limite e com dificuldade de concentração. Então, a apreensão, em tese, é um dos sintomas frequentes em todos os transtornos de ansiedade. D, tensão motora, inquietação, que aqui está repetido até, inquietação inquieta, dores de cabeça, perdão, só um minutinho, pessoal do atraso aí, 15 minutos. Inquietação, dores de cabeça tensionais, tremores, incapacidade de relaxar. Então essa é o segundo sintoma frequente entre os transtornos. Hiperatividade autonômica, tontura, sudorese, taquicardia, taquipneia, taquipneia, desconforto epigástrico, tontura, boca seca. Então são reações fisiológicas. Já muda um pouco, mas estes, em tese, são os principais sintomas que a CID-10 indica
como critério dentro da classificação das doenças, no caso de todos os transtornos de ansiedade. Pois bem, como que está no mundo a ansiedade? Então, a desordem, o transtorno de ansiedade, em 2017, apresentava uma variação aí de mais ou menos até 6%, um pouco mais do que isso, talvez em alguns casos até próximo de 7% de prevalência. Isso no mundo todo. Então, vejam bem, no Brasil, um dos países aí que talvez tem uma incidência, uma prevalência muito alta de doenças, transtornos mentais, tá aí, a gente está no limite, no máximo, está entre os países com a maior prevalência no mundo. Quando a gente divide isso, independente do país, entre homens e mulheres, novamente, a maioria dos casos está entre as mulheres. Isso é bem conhecido na literatura, tanto depressão quanto ansiedade. Vejam o Brasil, onde se situa. Então, para 8% de casos de mulheres, tem 4% de homens. Então, veja como isso, para nós, aqui tem basicamente a metade dos casos é de homem, metade dos casos das mulheres é o tamanho da proporção que acontece nos homens. Isso é um indicador importante de que precisa uma atenção especial, especialmente entre as mulheres. Quando a gente fala em faixa etária que mais apresenta transtornos de ansiedade, vejam que interessante, a gente espera que seja adolescentes, mas a prevalência quando divide-se, então, no mundo, tá? No mundo, isso não é Brasil, no mundo, 50 a 69 anos, até porque são todos os transtornos de ansiedade aqui, tá? Então, não, se não me engano, não tem uma separação nesse caso. E aí, de 15 a 19 anos, que são os adolescentes, que a gente imagina que tem um caso alto, até é alto para a faixa etária, claro, porque eles acabaram de entrar próximo da vida adulta, está aí na faixa de 4%, 4,5% a 4%. E um pouco mais baixo do que isso, 10 a 14 anos, também está abaixo de 4% aqui. Então, não é, a gente espera que o ansioso seja mais jovem, mas na verdade ela se distribui de maneira muito similar entre as faixas etárias, é claro, muito menor para os mais jovens, aí menor de 5 anos, especialmente, ou de 5 a 14 anos, que tem uma frequência um pouco menor de transtornos de ansiedade diagnosticado, tá? Diagnóstico, isso aqui significa que não é simplesmente, vou dizer que ele tem uma ansiedade. Então não é algo crônico, algo que foi diagnosticado. Pois bem, quais são as consequências da pessoa ter os transtornos de ansiedade quando a gente fala em correlatos e talvez aí as consequências metabólicas ou fisiológicas? Então vamos pensar. Um sujeito mais ansioso, ele tende a ter um maior risco de doenças cardiometabólicas, tende a aumentar a inflamação e estresse oxidativo, geralmente pratica menos atividade física, ele não consegue muitas vezes se envolver numa rotina de atividade física, fica mais tempo em comportamento sedentário, tem uma redução da produtividade, tem problemas sociais e pessoais, como isolamento, tensões, distúrbios. Então existe aí uma gama de informações que levam um sujeito ansioso a ainda se preocupar cada vez mais. Imaginem, por exemplo, que biologicamente ou fisiologicamente a inflamação e estresse oxidativo potencializa o efeito da ansiedade. Então vira um ciclo que talvez aí comprometa cada vez mais a saúde desse sujeito. Conforme ele faz ainda menos atividade física, se envolve mais em comportamento sedentário, se isola mais ainda, se sente cada vez mais sozinho, essa ansiedade aumenta e aumenta, e aí vem um dano que a gente vai, eu não sei se eu coloquei no slide aqui, mas a gente pode conversar sobre isso amanhã, que é o uso da internet, o uso das redes sociais. Isso provavelmente potencializa ainda mais, porque ele vai lá na internet e observa que alguns amigos, por exemplo, trocaram de casa, trocaram de carro, ou estão em uma viagem espetacular e ele se sente ansioso porque ele não tem ele fica frustrado com essa situação de não conseguir fazer as coisas, então vira uma bola de neve. E aí tem o medo social de não ser aceito no grupo, porque não tem um monte de condições que favorecem essas consequências. Então uma coisa influencia a outra e puxa, vira uma cascata de eventos que provavelmente leva o sujeito aí
a uma doença grave, a um problema mais sério. E aos poucos isso tudo vai sempre sendo construído e associado no cérebro, piorando a condição de ansiedade dele. Mas a gente não pode deixar de definir, apesar de eu ter passado esse slide já para vocês, mas a gente não pode deixar de definir um pouco melhor quais são os tipos de ansiedade. Hoje a gente não vai falar de todos eles, não daria tempo na nossa aula, mas vamos só pelo menos classificá-los. Então, transtorno de estresse pós-traumático. Então, é aquele caso que acontece após a presença ou acontecimento de um trauma. Então, a pessoa passa a reviver nitidamente o evento. Então, em casos, por exemplo, de um assalto, ali está o desenho, um assalto, ou, por exemplo, um acidente grave. Então, existem aí aquela imagem que fica na cabeça da pessoa, nítida, às vezes ela sonha com aquilo, às vezes ela não consegue esquecer aquele sentimento, porque o nosso cérebro, por ser associativo, ele memoriza muito mais fácil os eventos que a gente emocionalmente gera um ambiente, um contexto emocional. Então é muito mais fácil memorizar. Por isso que estudar é difícil de memorizar se a gente não associar com algumas emoções, com algum histórico. Então pensem nisso. Talvez esse é um dos tipos de ansiedade que é difícil de tratar, mas ela é tratável, especialmente lá com a terapia cognitivo-comportamental, porque faz a pessoa entender que aquilo já acabou, que aquilo não vai mais acontecer, ou que não vai ser igual caso aconteça. E aí tem os transtornos fóbico-ansioso, ou as fobias. Então, é medo excessivo, irracional, revelado pela presença de um objeto ou situação que causa muito desconforto. Então, medo de aranha, abelha, sei lá, de insetos, geralmente isso é muito comum para insetos. Mas também pode acontecer a fobia social, então aquela pessoa que tem medo de convivência social, tem muito medo, mas muito medo irracional mesmo de conviver com outras pessoas. E aí a presença daquele caso, daquele objeto, daquela situação, gera um desconforto absurdo. Ele não consegue pensar em outra coisa a não ser no próprio medo. Nós vamos entender por que isso acontece. Transtorno de ansiedade generalizada, que é provavelmente que a gente vai falar, que é ansiedade intensa e duradoura, às vezes meses, aquela pessoa que realmente tem uma preocupação excessiva, incontrolável. Vocês provavelmente conhecem alguém que é assim, que é muito ansioso, que dá para perceber no dia a dia, que ele tem uma ansiedade até excessiva durante os dias que talvez não fosse necessário. Ansiedade induzida por substâncias, então o uso de substâncias que levam a pessoa a ter ansiedade, isso pode ser uma obrigação da pessoa ter que tomar um medicamento que aumenta, estimula a ansiedade, ou pode ser uma droga ilícita ou mesmo lícita que estimula isso, pode acontecer. Não é tão comum, mas em geral basta interromper o uso da droga que a ansiedade tende a diminuir, mas o circuito cerebral pode permanecer por algum tempo. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, então pensamentos obsessivos é a necessidade de realizar algum ritual repetitivo. Então se assemelha às demais formas de ansiedade, no sentido da pessoa ter medo de que se ela não executar determinadas ações, que chama-se aí na psicologia de ritual, então lavar a mão 10 vezes, se ela não executar isso, ela vai pegar uma doença. Então ela tem o medo de uma situação especial futura, que vai acontecer caso ela não execute determinados rituais ou comportamentos. E transtorno do pânico, que são crises súbitas de mal-estar, já é uma crise mais forte, que sem que exista nenhum fator talvez desencadeante que seja realmente importante no ambiente, é mais cognitivo, a pessoa imagina que existe. Ocorre repetidamente, havendo alterações de comportamento e pensamentos associados ao medo, inclusive de ter novas crises. Olha o ciclo que interessante. Então, conforme você tem uma crise, o sujeito novamente tem talvez um ciclo, um medo de ter novas crises similares, aumenta ainda mais a chance dele ter uma nova crise. É um ciclo sem fim aí, e que a gente precisa compreender, primeiro, o que significa essa ansiedade no cérebro, de maneira geral, por que isso acontece, e segundo, como o exercício pode ajudar essas pessoas, ou pode beneficiar. E aí eu já levanto a questão aí de que provavelmente o ambiente atual, a pandemia, gerou uma ansiedade para nós, aumentou um pouco o nível de ansiedade que a gente vive diariamente, talvez ainda não chegou no nível patológico, mas a gente está um pouco mais ansioso por conta justamente
dessa condição que nos fez mudar um pouco os comportamentos. Para vocês aí, talvez até os comportamentos de vocês estejam menos diferentes, mas eu falo por mim. Eu fico em casa o dia inteiro, eu só saio para ir no mercado, eu faço poucas coisas fora de casa, nem final de semana, então eu passo o dia inteiro no computador. Eu aumentei meu tempo sedentário, eu tô comendo mais porcarias, provavelmente, mais junk food, e isso tem piorado a minha ansiedade. Minha ansiedade aumentou um pouco, ainda não chegou no nível patológico, mas é bem provável que o exercício possa beneficiar a mim. Por quê? Porque provavelmente eu vou conseguir controlar um pouco desses pensamentos. Vamos entender um pouquinho melhor quais são os efeitos da ansiedade. No cérebro, então, dores de cabeça, sentimentos de desespero, falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade, um monte de condições que a gente já sabe o que são. A gente pensa demais, tem medo demais. Imaginem condições extremamente ruins, você está só presumindo consequências ruins de qualquer ação que você faz. O coração responde a isso com batimentos cardíacos acelerados, palpitação, a pressão arterial eleva, risco maior de ataque cardíaco porque você está constantemente com a pressão elevada, por exemplo. O estômago apresenta náusea, dores, azia, refluxo, diminuição ou aumento de apetite. O pâncreas apresenta um risco maior de aparecimento do diabetes tipo 2, porque o excesso de bombeamento de sangue, o acúmulo de açúcar, porque você consome mais comida, a ansiedade te leva, te induz a uma alimentação incorreta, por exemplo. Então você acaba aumentando os riscos consequentemente. Intestino, diarreia, constipação, síndrome do intestino irritável, um monte de outras condições associadas, uma vez que o intestino já tem até uma ligação comprovada, direta com o cérebro, existe uma conexão muito forte entre os dois, então o cérebro responde ao intestino, assim como o intestino responde ao cérebro. E, por fim, o sistema reprodutor, que nas mulheres pode ocorrer períodos menstruais irregulares ou mais dolorosos, ou então redução do desejo sexual. Nos homens, impotência, baixa produção de espermatozoides, queda do desejo sexual. Então, muita coisa que pode afetar simplesmente a pessoa estar num estado ansioso generalizado. Mas, de fato, o que acontece no cérebro de um ansioso? Isso aqui é um resumo. Antes da gente entrar na parte específica, vamos imaginar juntos aqui o que acontece dentro do cérebro, os pensamentos que geram aí, talvez, ou que estimulam uma ansiedade. Então, um estímulo pode ser real ou imaginário. Então, o ambiente promove algum tipo de estímulo que seja ele real, então está na sua frente, você está percebendo, você recebeu uma mensagem do seu orientador de TCC dizendo que está atrasado o TCC, por exemplo, ou tarefas que você não cumpriu, está lá um estímulo real. Mas também existe o estímulo imaginário, que é o pensamento sobre alguma coisa que pode acontecer, mas que não está na sua frente. Então, você imagina, por exemplo, agora, está bem comum que meus pais estão em Santa Catarina e eu fico imaginando que eles estão saindo e talvez aí, né, aumentando o risco de pegar a doença. Então, a minha ansiedade, eu tenho medo, tenho pavor que aconteça isso, então é um ambiente imaginário. Então esse estímulo, independente de onde ele veio, ele gera a liberação de neurotransmissores, mas ele afeta o cérebro de tal modo que alguns circuitos específicos do medo são ativados. E quando esses circuitos específicos do medo são ativados, há liberação de neurotransmissores e há uma cascata de eventos que acontecem para que o corpo fique preparado para reagir. Como assim? Um exemplo aqui, o tálamo, córtex analisam os dados recebidos, o hipocampo e a amígdala divulgam o perigo para o resto do corpo, que é exatamente aquele papel de comunicação que a gente vê, de comunicação hormonal, de comunicação de neurotransmissores, e o corpo fica pronto então para lutar ou fugir. Vejam que interessante. Então, como é um estímulo que gera medo, o medo, biologicamente, para qualquer animal, faz com que ele tenha algumas possíveis reações. A primeira reação seria paralisar. A paralisação significa que você está observando o local. Só um minutinho que alguém não está conseguindo entrar aqui. Não é para mim, não. Perdão, pessoal, desculpa aí. Então, o primeiro possível comportamento em reação ao medo é paralisia. A pessoa
ou animal, isso serve para qualquer animal aí, mamífero, ele vai ter um estímulo de medo e vai reagir primeiro para analisar aquilo. Então analisa. E em determinado momento, se o medo aumentar, ele provavelmente vai levar aí a uma reação um pouco mais comportamental, no sentido de ou lutar ou fugir. Mas no dia a dia, se a gente tem medo de algo imaginário, a gente vai lutar com quem? A gente vai fugir para onde? Não tem o que fazer. Então o que que acontece? A ansiedade não tem um alívio, a gente não reduz esse alívio, a gente permanece com essa ansiedade por um bom tempo e aquilo fica sendo remoído e renovado ao longo do dia. E esse é o grande problema hoje dos nossos dos jovens, ou mesmo das pessoas mais velhas, que a ansiedade ela não tem como ser controlada no ambiente que a gente vive hoje, porque não há uma forma de resolver ou de aliviar o que foi produzido pelo corpo e pelo cérebro, a não ser usando algumas estratégias que a gente vai ver agora, como por exemplo a meditação, o uso de medicamentos, o exercício físico e a alimentação. Então existem algumas estratégias que podem aí aliviar um pouco da ansiedade. Entre elas existe aí o exercício físico. Mas tudo bem, professor, nem toda hora a gente pode, tô ansioso, vou sair fazer uma corrida, vou fazer uns agachamentos aqui. Nem toda hora é possível a gente parar e realizar meditação, exercício. Então o que a gente faz mais facilmente? Qual é talvez o distúrbio comportamental mais fácil para resolver uma ansiedade? Comer. A gente vai na geladeira, pega um doce, pega um refrigerante, uma bebida alcoólica e ou a gente vai para o celular. Isso aqui tem sido uma fuga da ansiedade, um escape. Então a gente vai para a internet, a gente vai para o celular, a gente faz provavelmente alguns distúrbios comportamentais que viram habituais. Mas vamos tentar entender isso de maneira mais neurobiológica. Então, quais são as bases neurobiológicas da ansiedade? E aí, antes de entrar nas bases neurobiológicas, eu preciso relembrar vocês, se vocês não viram ainda, então apresentar para vocês uma divisão do cérebro que divide então o cérebro em três grandes partes. Então, o primeiro, que já teve o nome, hoje já talvez não se chama mais, mas é o complexo reptiliano, ali embaixo, a parte talvez mais próxima do centro, né, do cérebro. E aí essa parte ela também hoje é conhecida como cérebro primitivo. Tem outras nomenclaturas, mas a ideia é que aqui estão as principais reações relacionadas à sobrevivência. Então, nesse local, nessa localização cerebral, que são várias partes, vão ocorrer reações. Então, quando estimuladas essas partes, provavelmente existem ações ou comportamentos sendo estimulados para que a gente programe ou pense na sobrevivência, como por exemplo, estímulo sexual, correr, lutar, fugir, que a gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente fala na segunda parte, um pouco mais superior a essa parte, então imaginem evolutivamente sendo construída em partes, em camadas. Então a primeira parte, que é essa parte reptiliana, foi construída, ela vem de outras origens, e aí a segunda parte que vem situando então os processos relacionados às emoções, então onde a gente consegue processar o que é emoção, o cérebro ele processa as emoções, principalmente nessas partes, e por fim o neocórtex, que é onde se processa as funções intelectuais superiores, coordenação, motora e outras mais funções que são intelectuais. Então, imaginem que a última parte foi a última a realmente ser construída. E mais à frente, o córtex pré-frontal, onde a gente realmente processa, racionaliza as informações. Então, quando a gente situa essas informações, nós podemos agora estudar o que acontece no cérebro em uma resposta a um estímulo de medo. Então, por exemplo, aqui, esse artigo foi publicado em 1999 ou 2000, não é tão recente, mas também não é tão antigo. Publicado na Science mostrando a resposta ao medo no cérebro, onde é que ela acontece. Então, se aparecer um lobo na sua frente, você está lá, ou um cachorro, ou uma cobra, independente do que for, mas ele estiver longe, está longe de você ainda, o cérebro reage da seguinte forma. Primeiro, existe um estímulo, então, na amígdala lateral, que a amígdala ela é responsável justamente por distribuir e por compreender as reações ao medo, tá?
E aí também ocorre uma reação, um estímulo elétrico está reagindo, ele está processando mais informações no córtex pré-frontal. Por que isso? Porque é onde a gente racionaliza. Então, se está distante, o que a gente está fazendo? O cérebro está tentando entender se aquilo realmente deve ser algo para a gente se preocupar, ou se o lobo vai andar para o lado, o cachorro vai andar para o lado e a gente não precisa se preocupar mais com isso. Nesse caso, a gente gera um estímulo que a gente chama de ansiedade. Então, a ansiedade é uma previsão de futuro, uma previsão do medo, um medo futuro. Então, a gente está raciocinando ainda sobre aquilo. Aqui do ladinho eu coloquei uma outra imagem que está mostrando exatamente isso. Olha lá. Threat é a ameaça. Então, ameaça, a gente tem que se preocupar ou não? Estou pensando, não estou reagindo ainda, estou pensando. Quando muda disso para realmente o medo, conforme isso vai avançando, a ameaça está mais perto, essa reação do cérebro começa a passar a acontecer cada vez mais na parte que a gente viu ali como primitiva, como reptiliana, ou seja, passou lá para uma outra camada do cérebro que tem uma ação um pouco mais comportamental, que vai reagir, e aí entra num estado de pânico, que gera realmente pânico, porque o lobo chegou cada vez mais perto, e aí essa pessoa ou tem que fugir ou tem que lutar. Então ela não tem mais escolha, ela não pode mais processar aquela informação, que é o similar ao que acontece. Vamos pegar um exemplo que é bem cotidiano. Então você está lá dormindo gostosinho, né, sonhando, não sei o que, e de repente no seu sonho aparece alguém, vamos supor, com uma faca na mão e na sua frente na cama. Você acorda num susto, num pulo, pronto para reagir. Teu corpo já reage muitas vezes. Comigo, quando aconteceu isso recentemente, eu levantei da cama e fui até a porta. Ou quando você escuta um barulho na tua casa, é uma reação já espontânea. Mas, poxa, professor, não deu tempo de reagir. Por que isso acontece? Porque existem duas possíveis rotas de estímulo, que a gente chama de circuito. Então são dois circuitos, os dois circuitos do medo, vamos nomear dessa forma, tá? Por que isso? Então nós temos um estímulo que é emocional, que é a sensação que a gente está percebendo, o estímulo ambiental, e aí esse estímulo ele pode ir direto para a amígdala, e aí quando ele vai direto, que é essa rota mais curta, a gente reage espontaneamente. Então você está andando no mato, por exemplo, e viu uma cobra na sua frente, dá um pulo para trás. Agora, se estiver longe, se estiver mais fácil, se der tempo de reagir, aí vai passar por uma rota que vai lá no córtex pré-frontal, como a gente viu agora há pouco, e a gente vai processar, será que isso é medo ou não é? E aí, por isso que muitas vezes passa pelo hipocampo e volta para a amígdala, então a gente reage, a gente pensa, associa com, quando vai para o hipocampo, a gente associa com memórias anteriores, a gente entende, processa aquela informação, aquele estímulo ambiental. E aí, nesse sentido, a gente pode dividir, e isso a psicologia já tinha feito até antes de acontecer os estudos mais de neuroimagem, mas divide-se então essas duas ações como em duas nomenclaturas interessantes: ó, sistema cerebral de defesa e sistema de inibição comportamental. Então, quando o estímulo corre pelo lado do hipocampo, corre pelo lado aí mais do processamento, então o corpo ele fica analisando o risco. Ele analisa, a gente chama isso de medo antecipado. E é aqui que mora o perigo, porque o medo antecipado ele pode durar muito tempo. E aí a pessoa fica analisando o risco. O que significa? Fica remoendo aquela situação, pensando se aquilo realmente deve ser preocupante. Enquanto do outro lado, que vai direto para a amígdala, que é um pouco mais rápido o processo, aí o que acontece nesse caso? Que é o sistema cerebral de defesa. Prepara o corpo para sobreviver. É uma ação imediata. A pessoa ou luta ou foge. Está escrito aqui, fight or flight. Or flight, né, na verdade. Então, vejam que interessante. O que mais acontece quando a gente fala em ansiedade é passar pelo lado do hipocampo. E passar pelo lado do hipocampo e pelo lado do córtex pré-frontal significa que a pessoa vai processar aquele estímulo por algum tempo antes de ter reações. Mas isso não significa que o corpo não está ficando preparado para se defender. Ele está se preparando, talvez um pouco menos do que a reação que acontece quando você vê uma cobra na sua frente. Mas a ideia por trás disso é mostrar que existem duas situações
diferentes para estímulos de acordo com como o estímulo está se processando, como o estímulo acontece, tá? Então gravem bastante isso, que isso aqui é importante. E isso, inclusive, muda quais são os neurotransmissores que são gerados a partir desse estímulo e são liberados na corrente e são liberados no cérebro a partir desse estímulo e que levam a gente a ter respostas diferentes. Então, dependendo do neurotransmissor, a gente vai ter respostas diferentes. Então, o estímulo é o mesmo, só o que muda é a distância de onde está o estímulo. Então, isso muda qual vai ser, provavelmente, os neurotransmissores. Aqui nós temos, por exemplo, vamos jogar aí, ó, neurotransmissor. O GABA, glutamato, noradrenalina, 5-HT, serotonina, canais iônicos e esse CRF. Vejam bem, quando a gente está associando ele mais a medo, a pânico, a fobia, então existe um estímulo desses, não necessariamente todos ocorrem e estimulam, tá? Alguns são inibitórios e outros são excitatórios, a gente vai ter que ver isso ainda. E por outro lado, quase são os mesmos, mas eles ocorrem de forma diferente. Então o que acontece? Então um estimula, o outro inibe, um estimula, o outro inibe. Então a presença de alguns e a ausência de outros leva a gente a ter esses circuitos diferentes. Então até tem uma nomenclatura interessante aqui, ó, circuito centrado na amígdala e circuito córtico estriado tálamo cortical, um nome bem difícil de falar, mas está aí, alça da preocupação. Então a pessoa ou fica preocupada, pensando, remoendo, que é o que a gente precisa saber agora, ou ela reage, luta ou foge. Aqui eu deixei os neurotransmissores só para a gente reforçar esse conhecimento, mas olha só que interessante. Então, como eu comentei, existem neurotransmissores que são excitatórios, então a presença dele leva aquela condição a ser estimulada. Então, a acetilcolina é um exemplo, a norepinefrina é outro, glutamato é outro, a ATP é outro. E existem neurotransmissores clássicos que são inibitórios, a presença dele inibe alguma ação, inibe algum pensamento. Glicina e o GABA são os mais conhecidos, os mais importantes aqui talvez para o que a gente tem estudado. Eu não vou falar da reação específica deles, porque eu quero que vocês construam isso, eu vou passar como tarefa, construir uma tabelinha com os neurotransmissores e as funções e reações, tá? Mas para a gente visualizar como que se sabe o conhecimento acerca dos neurotransmissores, uma boa parte dos neurotransmissores não foram descobertas por conta dos fármacos, mas a ação delas, a ação desses neurotransmissores foi descoberta e foi confirmada por causa dos fármacos. Vou dar o exemplo aqui dos benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos talvez mais utilizados e um dos que tem mais efeito. O que eles fazem? Eles potencializam a ação do GABA, ou às vezes porque melhora a recepção, ou às vezes porque produz mais, libera mais. Então a ação farmacológica dele está associada à ação do GABA. E o GABA é um neurotransmissor que, quando estimulado, ele vai ter uma reação ansiolítica, ou seja, quando produzido em excesso ou quando liberado bastante na corrente, provavelmente tem uma redução da ansiedade. Então ele inibe alguma coisa no cérebro e isso faz com que se reduza aí o fluxo de pensamentos, o fluxo de... É como se tivesse aquela sensação de relaxamento, que é o que a gente sente quando a gente senta na frente da televisão, come um doce, um salgadinho, depois de um período muito estressante, ansioso. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Outro grupo importante de fármacos utilizados são os inibidores de recaptação de serotonina. Então eles inibem a recaptação. A recaptação seria parar de utilizar, então eles permanecem aí muito elevada a quantidade de serotonina. E a ideia é que isso aconteça, isso faz com que a pessoa tenha uma sensação mais, talvez, de bem-estar, aquela sensação de redução da ansiedade, desestressa, tá? Em todas as formas de ansiedade patológica ou de transtornos de ansiedade, 4 componentes sintomáticos são presentes. Eu dividi aqui os 4 componentes: manifestações cognitivas, somáticas, comportamentais e emocionais. As manifestações cognitivas envolvem pensamentos de apreensão, um desfecho desfavorável, a gente já comentou disso aqui. As manifestações somáticas englobam sintomas físicos,
Então a gente já falou, boca seca, taquicardia, sudorese, por exemplo, então, e outras. Manifestações comportamentais são expressas por meio de insônia, inquietação. Então, independente do que está acontecendo lá no cérebro, para onde foi, a ansiedade ela vai gerar esse tipo de distúrbio comportamental, somático. E aí a gente entra no exercício para entender o que ele pode contribuir, até porque ele pode contribuir especificamente para algumas manifestações, ou ele pode contribuir de forma geral para reduzir cronicamente ou de forma aguda algum distúrbio relacionado. Porém, existem poucas comprovações, poucas mesmo. Trouxe aqui um artigo de 2013, uma meta-análise, exercício aeróbico para tratamento de desordens de ansiedade. Foi utilizado nesse estudo aqui 7 ensaios clínicos, que usou tratamento para ansiedade, comparou exercício e tratamentos. Olha só que interessante. Então, primeiro, o tratamento com terapia cognitivo-comportamental e farmacoterapia é muito mais eficaz do que exercício. Então, nesse caso, diferente do que a gente viu na depressão, a ansiedade talvez precise um pouco mais da farmácia e da psicologia do que o exercício. O exercício é mais eficaz do que placebo, então melhor do que não fazer nada, tá? Não fazer nada é a pior das opções. E o exercício não é significativamente melhor do que os controles para o tratamento de transtornos de ansiedade. Então, se o controle tem alguma ação, alguma outra atitude, ele não é um placebo, ele não ficou sem fazer nada. Nesse caso, nesse artigo específico, tá? Nesse artigo, 2013, não tinha sido descoberto um efeito muito interessante do exercício. Mas depois teve outros estudos mostraram aqui que existe uma associação importante entre atividade física e ansiedade. Então lá atrás a gente falou de tratamento. E aqui os dados desse estudo, que foi publicado em 2017, já mais recente, ó, dados da Pesquisa Mundial de Saúde abrangendo 47 países sugerem que o não cumprimento das diretrizes de 150 minutos de atividade física moderada ou vigorosa aumenta as chances de transtorno de ansiedade em 32%, em comparação com aqueles que não alcançaram essa diretriz. Então, não realizar atividade física dá uma chance maior para você de ter algum tipo de transtorno de ansiedade. Então é como se fosse um fator protetor. A atividade física ela pode não ser usada como tratamento, mas ela é preventiva. Isso é garantido. No Brasil, o estudo mostrou que o resultado foi o odds rate foi de 1,29. Então é como se fosse assim 129% a mais de chance. O sujeito não realiza atividade física, ele tem 129% a mais de chance para cada 100%. Então é 29% a mais de chance do sujeito ter algum distúrbio, um transtorno de ansiedade. Isso para os dados do Brasil, tá? Em 2016, não, é 19 esse aqui, perdão. Eu achei que era o outro estudo deles. Em 2019, essa publicação aqui revelou o que a gente acabou de comentar, que a atividade física, então, ela protege para a ansiedade incidente ou para incidência de ansiedade, ou seja, enquanto a pessoa, como é um estudo prospectivo, está sendo acompanhado, as pessoas que praticavam atividade física têm menos incidência de ansiedade no futuro, ou seja, está protegendo realmente a pessoa de ter ocasião, um episódio de ansiedade futura e depois ainda de ter novamente o episódio ou outros episódios. Então, é fato que a atividade física promove algum benefício, especialmente quando você não tem ainda o transtorno de ansiedade e passa a ser protegido e reduz a chance de ter esse transtorno. Uma leitura sugerida, que é agora de 2020, é um capítulo de um livro publicado aqui pelo Candola e o Stubbs. O Brandon Stubbs é um pesquisador muito bom e muito reconhecido na área da saúde mental, exercício de saúde mental. Ele é fisioterapeuta, mas ele estuda atividade física e saúde mental em diversas áreas. Então, quando vocês olharem e tiver o nome dele nos artigos, é bem provável que os trabalhos sejam de alta qualidade. E aí a recomendação é a seguinte: leiam esse capítulo de livro, é disponível, é gratuito, é disponível, apesar de estar em inglês, é uma escrita simples e ele resume muito bem esse conteúdo recente que tem sido apresentado sobre tratamento, epidemiologia, todas as etapas que a gente discutiu agora rapidamente, onde o exercício pode beneficiar a pessoa que tem ou proteger a pessoa de uma maneira preventiva a não ter ansiedade. Se a gente for, não existe esse FITT lá no
no American College, tá, pessoal? Então eu criei aqui, com base nos artigos, um modelo FITT do exercício para ansiedade, com base nos artigos lá do Pedersen, em associação com os outros artigos aí do Stubbs e outras pesquisas. Seria mais ou menos ou muito similar ao que a gente viu lá na depressão. Então 3 a 4 vezes por semana, atender a recomendação, né, de 3 a 4 vezes por semana no mínimo. Atividade física moderada, o ideal é que passasse a ser vigorosa, mas começa-se como moderada. Já mostro por que eu coloquei só moderada aqui no início. De 30 a 60 minutos. A comprovação principal é para exercício aeróbico. Não significa que o treinamento resistido ele não tem efeitos, ainda tem que ser estudado, mas existe aí uma possibilidade que o exercício resistido leve sim a uma redução importante, talvez até melhor que o aeróbico da ansiedade. E assim como na depressão, lá eu tinha colocado preferencialmente não isolado, e o que eu queria dizer é que preferencialmente em grupo, não fazer esse exercício sozinho. Isso é importante tanto para a pessoa com ansiedade quanto, mas principalmente com a depressão. Um mínimo de volume semanal em torno de 150 minutos por semana, que é para atender a recomendação de atividade física e preventivamente proteger essa pessoa de casos ou de reincidência ou de episódios. E a progressão, então, começando pela intensidade, que é moderado, passa a ser moderado vigoroso, uma mesclagem disso. Depois, o tipo de treino, que aí é a inclusão, quando você começar só aeróbico, então, incluir um treinamento de circuito, um treinamento de treinamento resistido, uma musculação, por exemplo, e depois aumentar a frequência de atividade. Então, passar a fazer mais vezes na semana também vai ajudar, porque os episódios de ansiedade eles acontecem diariamente. E o exercício tem algumas comprovações aí de reduzir a ansiedade de forma aguda, que eu não mostrei aqui, mas está lá no texto para vocês lerem. Então façam a leitura, que vai ser importante. Apesar de que existe aí talvez alguns métodos mais rápidos de redução de ansiedade aguda do que o exercício. Mas o exercício traz outros benefícios que a gente já conhece. Então, controle de peso corporal, que vai ajudar, controle de inflamação, controle de citocinas. Então, tem outros benefícios que o exercício pode trazer, que, por exemplo, não necessariamente ficar trancado numa sala fechada, escura, vá fazer. Então, yoga, meditação pode ter benefício para a ansiedade, mas não tem tanto benefício quanto o exercício para a inflamação, para controle de peso corporal e assim por diante. Então a gente precisa incentivar que as pessoas façam exercício diariamente. Sobrou um tempinho aqui, pessoal. Tem mais alguns minutos. Se alguém quiser fazer, tem espaço para uma pergunta ou duas. E aí eu já interrompo a apresentação, mas por favor, novamente anotem as questões que amanhã a gente conversa. Alguma pergunta aí, pessoal? Falei muito rápido. Tem alguém aí? Vocês estão vivos? Achei que tinha expulsado vocês, porque comecei a falar demais, aí vocês começaram a vazar. Dor de cabeça. Ô, professor, você fala muito, cara. Me deu ansiedade aqui te ouvir, professor. Pessoal, não se preocupem, esse conteúdo, apesar de ser grande, a gente vai revisar. Nós vamos fazer uma aula, a minha ideia é fazer aula prática assim que retomar a aula. E a gente também revisar e ver o que falta, até pegar os textos que a gente vai ler agora e fazer umas atividades em grupo juntos, mas no momento o que precisa realmente é que vocês tenham atenção a esse conteúdo bem rápido que eu passei e resumido, né? E leiam os outros conteúdos que eu estou mandando, que vai ajudar bastante, agregar bastante no conhecimento. É claro que esses conteúdos são imensos, a gente não consegue ler tudo, mas de maneira geral o que a gente precisa é se esforçar o máximo que der para fazer uma leitura integral. Se vocês quiserem, tiverem interesse, me manda mensagem. Eu tenho recomendação de livro, eu adoro ler sobre o cérebro, então tem bastante informação interessante aqui de livros bons, assim, leitura até mais básica sobre as doenças.
sobre saúde mental, sobre transtorno, sobre neurotransmissor. Vamos nos informando e vamos nos ajudando, mas a leitura é crucial, é fundamental que vocês façam umas leituras adicionais, ok? Eu vou mandar as obrigatórias e as sugeridas, fiquem atentos lá no Moodle e, à medida do possível, vão fazendo outras leituras adicionais, tem muita informação aí para a gente ler. Pois bem, então, pessoal, obrigado aí pelas mensagens, obrigado pela atenção, pela aula de vocês, deu gatilho, verdade. Obrigado pelas mensagens aí. Nos vemos amanhã. Tragam as questões. Eu vou postar hoje à tarde, então, as atividades que vocês têm que executar. E aí amanhã, se vocês tiverem dúvidas, por favor, tragam. Tragam relatos. Ah, professora, tem um aluno, eu conheço alguém, lá na academia tem alguém assim. Acontece isso, acontece aquilo, minha família, meus pais, meus irmãos. Tragam um caso, a gente conversa, a gente discute. Amanhã vai ser uma aula mais dinâmica. Se vocês não trouxerem nada, não participar, a aula vai ser de 15, 20 minutos e vai acabar. E, por favor, amanhã tragam uma questão, uma informação, uma curiosidade, um caso, e a gente discute e conversa sobre isso para consolidar, reforçar o conhecimento, ok? Nos vemos amanhã, então, nesse mesmo horário, 10 horas. Uma boa tarde para vocês e até breve. Tchau, tchau, pessoal.